Ok. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Marcel Sanches, secretário-geral da ABS. Com muito prazer, vou moderar aqui essa sessão. Sejam todos muito bem-vindos a uma sessão aqui da Brasil Water Week, um evento da nossa ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Vamos começar, então, agora a sessão Cooperação Internacional e Assistência Técnica no Setor de Água. Para isso, eu apresento os nossos convidados que estão aqui conosco, o Agustín Alonso, coordenador de projetos do Banco de Desenvolvimento da América Latina, CARF. Muito obrigado, Agustín, pela sua presença. O Gustavo Saltiel, que é o líder global para o setor de saneamento do Banco Mundial, também está conosco. Obrigado, Gustavo. E também vamos ter o Gustavo Mendes, coordenador do setor de água e saneamento, países do Cone Sul, do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Gustavo está no outro compromisso, deve se juntar a nós em alguns instantes, ok? Obrigado a todos vocês por terem aceitado o convite da ABS para participar dessa sessão. Você que nos acompanha pela plataforma, já sabe, pode escolher aí o idioma da sua preferência para acompanhar essa sessão. Basta selecionar no botão que fica aqui acima da tela, acima do vídeo, e você vai poder acompanhar na sua linguagem de preferência. Também, se você quiser saber mais sobre os nossos especialistas, os nossos convidados, pode acessar a área abaixo aqui do vídeo, que também tem mais informações para vocês, tá ok? Ao final dessas apresentações dos nossos convidados, a gente vai ter uma rodada de perguntas. Vocês podem enviar suas perguntas pelo chat, que eu vou recepcioná-las aqui e vou transmiti-las aos nossos palestrantes, tá ok? Bom, então podemos iniciar pelo Agustín. Agustín, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Você tem a palavra. Muchas gracias, Marcel. Eu vou falar em espanhol. Muito obrigado, Marcel. Vou falar em espanhol. É um prazer enorme estar nesse espaço. Eu gostaria de agradecer, em nome da CAF, o convite para participar e demonstrar o que nós estamos fazendo na região. Eu vou compartilhar a minha tela, a minha apresentação. Muito bem. Bom, a minha apresentação, embora pareça que temos 6 pontos, eu vou ser bastante breve para vocês não fiquem entediados. Mas, bom, para dar um pouco de contexto, nós temos uma estratégia de segurança hídrica de 2023 a 2026, que fundamenta o compromisso voluntário que foi assumido no ano passado na Conferência das Nações Unidas de Nova York, onde nós nos comprometemos a aumentar as aprovações em matéria de segurança hídrica e alcançar 400 bilhões de dólares nesses 4 anos, ou seja, mais ou menos $1 bilhão por ano. E a estratégia está baseada e temos vamos considerar essa bacia de gestão e a ideia é orientar as ações que são implementadas em termos de segurança hídrica para garantir o acesso de água para o consumo humano e também com fins produtivos no marco de reduzir os riscos associados à segurança hídrica, que é a contaminação da água, excesso da água e a falta de água. Então, essa estratégia está baseada nessa gestão da bacia e nós nos apoiamos em 4 pilares específicos. Temos, primeiramente, a gestão integrada dos recursos hídricos para melhorar a governança, o controle de secas e controle de inundações. Em segundo lugar, temos o acesso seguro, inclusivo e eficiente à água e saneamento. E o terceiro, a redução de poluição dos corpos de água para um ambiente saudável. E o último é o acesso ao irrigamento para a cultura familiar e intensiva. Essa estratégia é só para diferentes produtos e serviços. É claro que temos os produtos de financiamento
E também temos outros instrumentos e ferramentas, todos que estão referidos nessas metas específicas e também nas agendas relacionadas a esses objetivos, referidos principalmente ao desenvolvimento de capacidades que são parte das operações de crédito, como eu dizia, e também as cooperações técnicas, que são recursos não reembolsáveis, que estão destinados à capacitação e à gestão de conhecimento setorial. E, de forma específica, a CAF apoia a formação e capacitação de funcionários públicos dos países membros, mediante várias modalidades que estão referidas nessa estratégia. E uma delas são capacitações técnicas com instituições públicas, órgãos internacionais, entidades de formação. Temos capacitações específicas em temas de alto interesse na região, pode ser a segurança de barragens, temos o tratamento de águas residuais, também temos o uso circular e soluções baseadas na natureza e outros. E depois tem outro tema que eu vou entrar em mais detalhes depois, que está dando ótimos resultados e acreditamos que é muito interessante, que é a capacitação entre pares, ou o que chamamos de twinning, onde identificamos o mentor e depois temos vários assessores que estabelecem uma aliança estratégica de assistência técnica entre pares e basicamente nos reunimos e associamos ao cumprimento de marcos. Então, a CAF tem vários desses twinnings que nós chamamos, que oferece um panorama bastante encorajador para continuar aprofundando nesse tipo de capacitação. E por último, também temos capacitações para realmente discutir a questão de gênero nas instituições e também projetos vinculados à segurança hídrica. Bom, entrando mais nos detalhes desse tipo, diferentes tipos de instrumentos, eu vou me referir especificamente aos projetos ou programas de investimentos para cada um, dando alguns exemplos concretos em relação a cada objetivo específico. Por exemplo, vinculado à gestão integrada de segurança hídrica, um programa interessante é a modernização hidrometeorológica da Venezuela. Isso é realizado na INAME, na Venezuela. O interessante é que o investimento não é somente para a infraestrutura e para ampliar os sensores e as estações hidrometeorológicas, mas também começamos a incorporar equipamentos de última geração e temos um servidor também de alta capacidade que permite centralizar todos os dados em um lugar único e permitir que todos os órgãos ou instituições que estão vinculados à gestão integrada de recursos hídricos ali no INAME possam ter o mesmo nível de informação. Claro que temos também o desenvolvimento e capacitação das equipes técnicas e também geramos a possibilidade, e eles estão construindo, nesse momento, estão desenvolvendo as suas estações hidrometeorológicas, estão comprando somente os componentes, estão montando esses equipamentos para atender às suas necessidades. Em relação ao acesso à água potável e saneamento, esse é um projeto muito característico que está sendo desenvolvido, é o projeto Arasati, no Uruguai, onde, devido à situação extrema que aconteceu em Montevideo no ano passado, isso está determinado como um projeto que vai contribuir para a redundância da segurança hídrica em uma cidade onde 70% do suprimento de água vem de uma fonte única. Então, isso vai contribuir para que tenhamos uma redundância hídrica, como eu acabei de dizer. Com relação à irrigação, o programa Mirrego na Bolívia, juntamente com o programa Miágua, se caracteriza por ser programas nacionais com uma projeção territorial dirigida
particularmente as áreas de maior estresse hídrico que o país tem. São projetos menores e muito específicos para cada comunidade, fazendo com que esse efeito multiplicador seja integral em cada intervenção. Isso permite esse efeito multiplicador, apesar de que os projetos Me Riego e Me Água não conseguiram ou no mesmo espaço de tempo, realizar os seus objetivos, conseguiram promover esse efeito multiplicador de modo importante. Nesse caso particular, com relação ao desenvolvimento das capacidades, simplesmente uma capacitação técnica, um treinamento durante e depois da execução de cada projeto. Nestes projetos de irrigação, se destinou entre 5% e 7% de cada valor investido na gestão comunitária e no fortalecimento das capacidades, incluindo atividades como a consolidação da Associação dos Irrigadores, elaboração de manuais e planos de irrigação validados, a capacitação em irrigação nos terrenos, a proteção agrícola, proteção da microbacia e também a comercialização dos produtos, já que esses projetos, além de gerar um impacto de subsistência das comunidades, a maior produção agrícola permitiu com que eles tivessem alguns excedentes que foram comercializados e geraram um desenvolvimento econômico na região. Por último, em relação ao tratamento e ao cuidado dos corpos de água, dos cursos d'água, um investimento muito interessante foi o saneamento na Baía do Panamá, onde nós estamos fazendo um trabalho multilateral com investimentos importantes de alto impacto para o país. Um instrumento que eu gostaria de mencionar e destacar aqui é o projeto CAF-PPSA, que é exclusiva para atender estudos, pesquisas sobre segurança hídrica, ou seja, isso trabalha com muito detalhe os temas de água e, na data de hoje, temos 24 milhões de recursos próprios da CAF, que serviram para a promoção de projetos de investimento em segurança hídrica. Estamos presentes em 10 países com estudos referenciados em segurança hídrica, saneamento, aproveitamento da água, tratamento da água, melhora da área de irrigação, entre outras ideias. Bom, atualmente contamos com projetos de investimento apoiados pela facilidade de mais ou menos 300 milhões de dólares e esperamos que esse ano tenhamos 280 milhões de dólares mais a partir de outros estudos que estão sendo finalizados. Aqui é importante que vocês vejam o ranking de investimentos de cada dólar investido gerou entre 70 e 80 dólares de retorno. Esse ranking, claro, pode ser variável em função do tipo de projeto e, sendo mais conservadores, estimamos que esses 24 milhões gerarão, no total, uma projeção de investimento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. O instrumento que eu gostaria de destacar é o Twinning, que é uma modalidade que estamos desenvolvendo há 4 anos. Nós tivemos algumas experiências entre operadores europeus, com operadores da América Latina e do Caribe. Se trata de uma assistência técnica que não tem fins de lucro, mas sim para desenvolver as capacidades das empresas para que possam prestar o melhor serviço de qualidade. Nós tivemos o caso da Macesa, que apoiou a empresa em Santo Domingo, na República Dominicana, e Águas de Manta, no Equador, e Portugal Internacional, que apoiou a ISA em diferentes regiões, em diferentes temas, perdão. Também colaboramos com algumas formações através da plataforma da CAF. Nos últimos anos, desenvolvemos cursos referenciados sobre água e saneamento rural, associativismo e temas rurais, segurança para empresas, entre outros. Considerando que é muito frequente que exista um componente de fortalecimento institucional nos programas e projetos de investimento financiados pela CAF,
Isso inclui, onde se inclui, perdão, recursos para formação e treinamento de pessoas. Desenvolvemos uma ferramenta que nos permite realizar avaliações institucionais rápidas, identificando os principais pontos de dor que possam afetar ou atingir os investimentos e onde se estabelece, a partir dessa análise, uma série de ações que nos ajudam a orientar justamente o uso desses recursos e suas alocações para o componente do fortalecimento institucional, para que sejam mais efetivos e melhor destinados. Também temos uma ferramenta de autodiagnóstico que permite que os operadores tenham um rápido diagnóstico realizado através de uma série de questionários com múltipla escolha, estabelece o nível atual de maturação digital, estabelecem uma rota para poder avançar para um seguinte estágio ou maturação mais desenvolvida em relação ao seu processo de transformação digital, onde fica claro que a digitalização não é uma finalidade em si mesma, mas sim é um meio para que desenvolvamos uma melhor gestão dos processos. Claro, também nós fazemos alguns convênios com organismos internacionais, como o Conselho Mundial da Água, onde a CAF é o chairman das finanças e somos também chair de recursos hídricos, onde participamos de discussões multilaterais e nacionais, e o recentemente lançado o Conselho Latino-Americano das Águas, que sabemos que terá um longo e duro caminho pela frente. Para finalizar, eu gostaria de falar um pouco, aproveitando que estamos no Brasil, a ação da CAF no Brasil, que se reflete de modo específico nas operações atualmente em execução, em 22 delas, com mais de 50 milhões de dólares, 6 estudos que receberam mais de 3 milhões de dólares, que englobam os diferentes setores da atividade hídrica e também as operações como os estudos de investimento têm alto valor agregado, já que oferece uma oferta diferenciada para municípios pequenos, médios e grandes e também para os estados. Também temos uma visão de infraestrutura para uma melhoria dos serviços e a incorporação de alguns projetos emblemáticos e inovadores, com a incorporação de soluções baseadas na natureza, transformação digital, aspectos turísticos, entre outros. Minhas mensagens finais: a CAF se caracteriza por sua agilidade e proximidade ao cliente, 4 bilhões de dólares em operações de crédito aprovadas até 2026, que são parte do nosso compromisso voluntário, que apoiam também esta meta corporativa de sermos o Banco Verde da região, com 40% dos financiamentos verdes em 2026, continuar catalisando recursos multilaterais e também dos bancos de desenvolvimento de cada país, continuar oferecendo produtos e serviços tradicionais e inovadores, e essa estratégia renovada que será mais dedicada a aspectos da economia circular, em resíduos sólidos, transformação digital, entre outros. Eu fico por aqui, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Agustin. Nos brindou aqui com uma brilhante apresentação com a experiência da CAF, né, que tem uma atuação muito grande aqui no nosso continente e agradeço mais uma vez pela sua presença. Essa sessão foi idealizada justamente para que a gente pudesse, né, ter a visão dos diversos órgãos internacionais, multilaterais, os bancos que nos apoiam, para que a gente pudesse, né, explorar essa troca de experiências e o quão importante nesses cases de sucesso tem sido. Eu vou passar, então, agora para o nosso segundo convidado, o Gustavo Saltiel, do Banco Mundial. Muito obrigado, Gustavo, pela sua presença aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigado, Marcel, pelo convite ao Banco Mundial a apresentar em Brasil Water Week. Vou compartilhar minha pantalla. Momento. Você pode ver minha pantalla
Marcelo. Sim, não está em tela completa, só... E agora? Perfeito. Muito obrigado. Com licença de vocês, vou falar em espanhol. As slides estão em inglês. Se os intérpretes Os slides estão em inglês. Se os intérpretes não têm problema, falarei em espanhol. As slides estão em inglês. Muito bem. A minha apresentação será sobre um programa que o Banco Mundial está lançando nestes momentos, que se denomina Acelerar a Segurança Hídrica e a Adaptação em relação à mudança climática, de modo a responder a uma crise global. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que recentemente o Banco Mundial determinou uma nova visão e uma nova missão para os nossos programas de apoio a diferentes países ao redor do mundo. Em relação à visão tradicional do Banco Mundial, que era apoiar um mundo livre de pobreza ou com redução da pobreza, principalmente a pobreza extrema, nós estamos acrescentando a dimensão de um planeta que seja habitável. É uma mudança fundamental na estratégia do Banco Mundial e na nossa missão, em termos das mensagens que isso significa, porque se agrega também a dimensão do desenvolvimento sustentável com um planeta habitável. E como faremos isso? Isso é parte do que chamamos de evolução do Banco Mundial. Como isso será feito? Isso será feito através de uma série de programas de desafios globais que tentarão desenvolver soluções replicáveis e escaláveis. É uma mudança na modalidade de operação do Banco Mundial. Cada um desses programas globais vai conter operações a nível de cada país. Este é o fundo do modo de operação do Banco Mundial, com programas a nível nacional que estejam integrados em uma plataforma global. São 6 os programas globais que estão sendo lançados pelo Banco Mundial. O primeiro, como comentei, é sobre a aceleração da segurança hídrica e adaptação à mudança climática. O segundo é sobre a transição energética para alcançar maior eficácia, eficiência e acesso à energia. O terceiro é a resposta às emergências de saúde pública globais, particularmente as pandemias. O quarto é sobre a digitalização e sobre a digitalização em todos os setores, não somente no setor hídrico. O quinto é sobre segurança alimentar e nutricional. E o último, sobre biodiversidade e natureza. Como vocês poderão observar, além do programa de segurança hídrica, os outros 5 programas têm relação muito direta com a água, tanto de transição energética, pelo que significam as fontes renováveis, a emergência em saúde pública, digitalização, pela digitalização do setor da água, e, claro, obviamente, o de segurança alimentar e segurança nutricional e o de biodiversidade e natureza. Tudo isso relacionado com a água. Mas por que precisamos de ter um programa para responder a essa crise de segurança hídrica ou falta de segurança hídrica, não é? Bom, nós dizemos que, na verdade, temos uma crise tripla. A crise de segurança hídrica está refletida naquilo que chamamos de muita água, muito pouca água ou água muito poluída. Muita água, porque sabemos que diferentes países do mundo, o Brasil é um caso pontual, estão sendo atingidos por uma intensidade crescente das precipitações, das inundações, etc., que tem importante custo econômico para as sociedades. A escassez da água também, vocês conhecem muito bem isso no Brasil, São Paulo, Nordeste, etc., que sofrem situações de seca e de escassez hídrica importantes, permanentes ou intermitentes, mas muito frequentes, e também com importantes custos econômicos para a sociedade. Isso acontece ao redor do mundo. Em termos de acesso, nós temos mais de 2 bilhões de pessoas que carecem do acesso a fontes seguras de águas potáveis, e a poluição que atinge diferentes regiões do mundo, a ponto de que 50% das águas residuais que são
recolhidas, não estão tratadas, 500 milhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento seguro, doenças de origem hídrica, diarreias, etc., que atingem países de renda média ou renda baixa, grandes partes de suas populações. Ou seja, se trata de uma crise de múltiplas dimensões e que, na verdade, se essa crise não for resolvida, ou se não começarmos a mitigá-la, os efeitos dessa crise representará uma falha enorme e a maior parte dos objetivos do milênio não serão alcançados. Portanto, por isso, o Banco Mundial considera que precisamos contar com um programa muito agressivo para atacar a insegurança hídrica e os efeitos da mudança climática na sociedade, particularmente no setor da água. Bom, nós dizemos, e através da avaliação de diferentes programas do Banco Mundial e outros organismos, nós vimos que as aproximações convencionais, a resolução desses problemas não funcionaram muito bem. Existe uma série de obstáculos, como a coordenação intersetorial, que em geral não é efetiva, e o setor hídrico, que requer uma importante coordenação multidimensional, não somente intersetorial no mesmo nível de governo, mas entre níveis de governos diferentes. E também as operações de serviços são, em muitos casos, ineficazes, e o ambiente de políticas institucionais e regulamentações não é efetivo. Em muitos casos, os investimentos são baixos e a participação privada, em muitos países, também é baixa. Isso impede a atração de recursos adicionais para o setor. Estes obstáculos requerem uma mudança de mentalidade, uma mudança de aproximação. Então, o Programa Global de Segurança Hídrica e Adaptação à Mudança Climática do Banco Mundial tem o objetivo de melhorar a segurança hídrica e a adaptação à mudança climática através de mudanças nos sistemas, investimentos pontuais em água potável, em saneamento, em irrigação, gestão dos recursos hídricos e em controle das inundações e secas. Será estruturado em 3 pilares. O primeiro, o acesso universal a serviços seguros de água potável e saneamento. O segundo, a expansão da utilização dos sistemas de irrigação resilientes para melhorar a produtividade alimentar. E o terceiro, a redução dos impactos das inundações e das secas, tudo isso melhorando as soluções privadas e o financiamento privado também. Essa é a estrutura do programa e estes são os pilares do programa. O que nós faremos de diferente aqui? É isso que foi questionado na Junta de Diretores do Banco Mundial e nossos sócios acionistas. Em primeiro lugar, estabelecer, concordar e determinar uma série de caminhos, trajetórias para melhorar as instituições do setor, para desenvolver reformas setoriais que levam tempo, pessoal. Então, estabelecer uma série de objetivos e caminhos para alcançar essas reformas. Trabalhar em associações, em parcerias, consórcios a nível nacional, como a CAF, o BID na região da América Latina e todas as regiões, trabalhar de modo conjunto e coordenado para melhorar os fluxos dentro do próprio Banco Mundial e para estabelecer uma aproximação dos bancos a essas realidades. Nós vimos no passado, inclusive, no Brasil, o país, os estados se envolvem com a corporação financeira internacional, que é o braço privado do Banco Mundial, ou com o Banco Mundial propriamente dito, mas nem sempre integrados de uma maneira ótima. No futuro, queremos uma maior integração, trabalhar com os princípios do que chamamos de cascata, e agora eu vou me deter nessa ideia para lhes dar maior participação do setor privado e, por último, focalizar soluções replicáveis que sejam escalonáveis e padronizadas. Se queremos ter padrão ou soluções, temos que ter padrão, pessoal. Nós temos uma série de instrumentos, o Agustín que apresentou antes, alguns instrumentos da CAF, o BID também tem instrumentos próprios, mas trabalhar com soluções padronizadas é importante.
importante, como é o caso no Banco Mundial, o diagnóstico de segurança hídrica, por exemplo, os programas de assessoria e de investimento no setor hídrico, por iniciativa da Corporação Financeira Internacional, que chamamos de Utilities Complement, etc. São soluções padronizadas que permitem muita replicabilidade. Em relação ao princípio da cascata aqui que nós falamos, quando observamos um projeto, nós tentamos responder uma série de perguntas. Existe alguma solução que o setor privado poderia oferecer, que seja sustentável, que possa reduzir a exposição fiscal dos países? Se a resposta é positiva, nós temos que contribuir para a promoção de uma participação do setor privado com soluções ou com financiamento. Se a resposta não é positiva, nós temos que trabalhar com os nossos clientes a nível nacional, com os nossos países, para saber se a situação para a participação privada se deve a que existem algumas lacunas na política regulatória ou problemas e riscos, ou definitivamente que não exista um interesse ou apetite pelo financiamento privado. Então a solução seria pública. Mas o princípio de cascada que nós apoiamos com esse programa requer identificar quais são as limitações para poder trazer mais investimento privado ao setor. Soluções de longo prazo. Na verdade, está muito claro que para alcançar a segurança hídrica e o acesso universal não é uma questão de um projeto só, não é uma questão que podemos resolver de um dia para o outro. Isso exige estabelecer, mudar os sistemas, precisa de reformas e uso de diferentes instrumentos. E como vocês podem ver aqui, e eu já mencionei antes, essa aproximação do One World Bank Approach, mas também coordenação com outros órgãos de crédito e outros sócios no âmbito privado e público. Mas o que nós promovemos é um período de envolvimento, de apoio aos países de longo prazo para implementar diferentes instrumentos que são cada vez mais ambiciosos. Então, passar de financiamento, de investimentos específicos para uma aproximação que desembolsa esses recursos do Banco Mundial focados em resultado, mas que cada vez mais traz recursos do setor privado também. Isso exige tempo, reformas, também precisa de fortalecimento institucional, criação de marcos regulatórios, etc. Como que esse programa vai ser implementado? Como eu disse antes, não vai ser somente o Banco Mundial, vamos trabalhar com outros órgãos multilaterais, vamos estabelecer grupos de consulta no âmbito global e no nível regional também, mas no nível nacional, no nível dos países especificamente, com a participação dos ministérios, participação de outros órgãos de desenvolvimento multilaterais presentes em cada país, na sociedade civil, com o setor privado, para tentar alcançar um consenso, porque alcançar a segurança hídrica e o acesso universal aos serviços requer esforços de todos. Não é uma questão de somente um ministério ou de órgãos unilaterais ou de algum sócio específico. Então, a ideia é estabelecer essas plataformas de coordenação. Existem no âmbito global e nacional também. Temos esses sócios, como Agostinho disse, o que a CAF faz em apoio aos provedores de serviços da América Latina, com Twinnings, com Águas de Portugal, Macesa e outros. Então, esse é o espírito desse programa global. Permitir essa colaboração tanto de instituições acadêmicas, como também de órgãos regulatórios e também de empresas de águas de diferentes partes do mundo para trazer essas soluções, mas também com agências acadêmicas, como não tem sido o caso tradicionalmente, não somente do norte dos Estados Unidos e da Europa, mas também de realmente dar um lugar importante a essas instituições acadêmicas e órgãos de pesquisa do Sul. Aqui temos o exemplo na direita da Academia de Água de Burkina Faso.
que é uma instituição da África que está apoiando o conhecimento para implementar soluções africanas aos problemas africanos. Então, esse programa global vai apoiar instituições de países em desenvolvimento. Podemos ver aqui na esquerda a Associação de Reguladores das Américas, e muitos órgãos reguladores são parte dessa associação. Também temos uma organização parecida na África, que se chama CISAGUAS, e isso vai ter um papel importante para apoiar essa capacidade reguladora, tanto das suas regiões e de outras regiões também. A questão da gestão do conhecimento também foi mencionado pelo Agustín e será central, mas é um conhecimento que não é somente o conhecimento acadêmico. Ou seja, aqui, com a aplicação de instrumentos e ferramentas padronizadas em diferentes programas, vamos aprender e vamos dar insumos para essa ferramenta, mas gerando uma base importante de conhecimento sobre como é implementado e quais são as soluções bem-sucedidas em termos de segurança hídrica. Não necessariamente o que é indicado pelas entidades acadêmicas na literatura, mas o que aprendemos também da implementação. Temos que compartilhar e disseminar essa informação para ter esse feedback das experiências na implementação dos programas e qual que é o projeto como um todo. Já existe um scorecard para medir os resultados desses programas em cada um desses pilares. Obviamente, a quantidade de pessoas que têm acesso à água potável e saneamento seguro, mas também em termos de irrigação, a superfície irrigada, também em termos de redução dos riscos de enchentes e secas, com dois objetivos e resultados transversais, como é a mobilização de capital privado, mas também o que nós chamamos de o que é impulsionado pelo capital privado. Nós temos um exemplo aqui, eu não vou entrar nos detalhes, talvez podemos falar sobre isso na parte da discussão, Marcel e Agustín, mas é um exemplo que nós usamos muito frequentemente, porque é uma demonstração que se chama Scalable Rewater, ou seja, que é aumentar esse reuso da água residual. E isso é bastante complexo, é um objetivo muito louvável, especialmente no mundo com escassez hídrica, onde menos de 50% da água residual é tratada, como foi dito antes. Então, para poder resolver esse problema do tratamento das águas residuais e o reuso, ou seja, a recuperação de recursos para reduzir a pressão sobre os recursos hídricos, isso requer outro tipo de aproximação. E o grupo do Banco Mundial temos o projeto do Banco Mundial e também o âmbito financeiro internacional que desenvolveu esse pacote, como são tipo contratos de concessão ou licitações, ou mecanismos para determinar a tarifa do que deveria ser pago a uma planta de tratamento residual de forma padronizada. Então, esse é a resolução do problema, padronizar essas soluções. E, finalmente, todos os dias, e vocês sabem isso muito bem, no Brasil, em São Paulo, no Nordeste, todos os dias em todo o mundo, infelizmente, nos nossos países vizinhos também, Uruguai, por exemplo, Montevideo está passando por uma crise de dia zero, como aconteceu em São Paulo e Cidade do Cabo. Então, todos os dias, infelizmente, nos jornais, nós vemos que é uma situação que se repete constantemente. O que nós tentamos responder com esse plano global de segurança hídrica e adaptação à mudança climática que nós estamos lançando é poder estabelecer plataformas, mecanismos e trabalhos conjuntos para poder responder a essa crise. Bom, com isso eu encerro, então. Marcel, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esse programa com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Nós aí é que agradecemos aí a brilhante apresentação do Banco Mundial, né, com a clareza de que nós precisamos avançar nessa agenda da cooperação. Esse painel é justamente para discutirmos essas experiências, né, como que a gente pode integrar melhor essas experiências internacionais num cenário de mudanças climáticas e escassez hídrica que cada vez mais está presente. Então, muito obrigado aí pela tua apresentação. Vou chamar o nosso terceiro convidado aqui, completando a nossa trinca de especialistas,
o Gustavo Mendes, aqui do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Chegou a tempo, estava num outro evento. Gustavo, agradeço aí pela deferência, muito obrigado por estar aqui conosco. Você tem a palavra. Boa tarde, Marcel. Boa tarde aos colegas dos nossos amigos dos outros bancos. Sim, exatamente, estávamos num evento super interessante, que eu acho que toca um pouco com os objetivos daquilo que é cooperação. É um evento que está congregando vários países da América Latina e Caribe, estão Haiti, Chile, Colômbia, Bolívia, Peru, Equador, África. Temos muitos outros países aqui falando sobre acessibilidade dos serviços de água e saneamento rurais. Um grande desafio, porque nossas lagoas de abastecimento, nossas brechas, não somente tocam áreas urbanas. Temos populações nas áreas rurais muito carentes, esquecidas de poder acceder a esses serviços de água, saneamento, resíduos, drenagem. Então, aqui estamos 100 pessoas debatendo sobre quais seriam as melhores alternativas, as inovações, os fatores que poderiam nos ajudar a gerar asequibilidade econômica nos serviços de água e saneamento rural. Então, eu queria começar essa introdução porque foi esse o evento que me demorou em chegar aqui e queria compartilhar com vocês essa introdução. Agora vou colocar a apresentação para que possamos começar a apresentar. Aqui, somente me dá um minuto. Me avisam, por favor, se vocês estão... Estamos vendo, não ainda em tela cheia. Perfeito. Ok. Perfeito. Então, vamos começar. Novamente, obrigado pelo convite ao Brasil Water Week, um evento parceiro nosso que já venimos apoiando muitos anos atrás, com diferentes intervenções, e agora nessa modalidade virtual, full virtual. Então, vamos falar sobre o que nos haviam vocês encarregado, falar sobre cooperação internacional e assistência técnica no setor de água e sobre as estratégias do BID nesse contexto. Brevemente, um repasse sobre nossos desafios. Atualmente, no mundo, temos 1,42 bilhões de pessoas, incluindo 450 milhões de crianças que estão morando nas áreas de alta ou extrema vulnerabilidade. Esse é um primeiro ponto de chamado de atenção sobre os desafios que nós estamos tendo agora. E temos 2 bilhões de pessoas, mais ou menos 26% da população mundial, que não tem serviços de água potável gerenciados com segurança. E 3,2 bilhões de pessoas ainda estão morando em áreas agrícolas, com alta ou muita escassez de água. Já nosso colega que me precedeu falou desses eventos extremos que estão acontecendo cada vez mais, não somente com secas, sino com enchentes. 3 semanas atrás, eu estive apoiando aí em Bogotá a Companhia de Água de Bogotá sobre a situação da seca extrema que eles estão atravessando. E depois tivemos em Rio Grande do Sul essa tragédia aí onde nossos amigos, parceiros gaúchos estão sofrendo os embates das mudanças climáticas. E na América Latina, mais ou menos 160 milhões de pessoas ainda não têm acesso seguro e de qualidade aos serviços de abastecimento de água e 430 milhões não têm acesso ao serviço de esgotamento sanitário. E aqui no Brasil, onde nós moramos, mais ou menos 27 milhões de pessoas não têm acesso à rede de abastecimento de água e 70 milhões não têm acesso a esgotamento sanitário administrado de maneira segura. E nesse contexto, a cooperação internacional e a assistência técnica a nosso setor jogam um papel fundamental, importante, porque temos que movimentar ferramentas cruciais para enfrentar esses desafios.
e especialmente nos países em desenvolvimento, onde as carências são maiores que outros países e que não têm recursos financeiros, não têm conhecimento, não têm expertise para poder enfrentar estes desafios e conseguindo soluções sustentáveis. E todo isso tem que ver com um tema de recursos. Quando nós falamos, sempre quando nós no BID temos um paradigma, nós achamos que o desenvolvimento do nosso setor não depende de recursos principalmente. Recurso é importante, mas do ponto de vista da sustentabilidade, da efetividade do desenvolvimento e da eficiência na implementação do desenvolvimento, nós temos que falar de três coisas. Temos que compartilhar conhecimentos, tecnologias e práticas eficazes. Para isso, temos que gerar ferramentas, instrumentos que permitam executar este compartilhamento de conhecimentos desses três temas. E, obviamente, quando você tem maior conhecimento, tem maior tecnologia e práticas eficazes, você conhece onde foi implementada uma solução que deu sucesso. Não é certo? Quem uma universidade, um parceiro, quem tem esse conhecimento, você pode acessar a essas soluções, pode enriquecer suas soluções, inovar em suas soluções. Mas não somente trouxer soluções de outros lugares que foram bem-sucedidas, tem que adaptar soluções bem-sucedidas e implementar políticas que já demonstraram eficácia. E, obviamente, todo isso vai acontecer somente num ambiente de colaboração entre os países. E aí está das nossas missões de fomentar essa colaboração, de fomentar esse intercâmbio, não somente a níveis governamentais, instituições de pesquisa, também de agências internacionais, bancos multilaterais, como é o caso do BID. Isso vai permitir evitar duplicação de esforços, otimizar recursos e promovendo uma gestão mais sustentável e equitativa dos recursos. E qual é nosso norteador? Nossos norteadores são os ODS. E esses são objetivos que marcam nosso rumo, nossos esforços e nossos investimentos. E aí, no marco do ODS 6, a meta 6A destaca a importância da cooperação internacional e do apoio à capacitação para a gestão sustentável da água e saneamento. O conhecimento, desenvolver conhecimento, nós achamos que é a chave para poder avançar no desenvolvimento do nosso setor. Temos que ampliar a colaboração global e temos que fortalecer as capacidades dos países em desenvolvimento para que eles possam enfrentar com eficácia e eficiência esses desafios relacionados à água. E quais são os grandes retos? A coordenação entre múltiplos atores gera uma complexidade, pode ser complexa, e as diferenças culturais e políticas também podem dificultar a implementação de projetos. Temos que considerar essas diferenças, temos que colocar inteligência para poder dar maior eficácia num contexto complexo e diferente e diverso. E a desigualdade no acesso aos recursos. Muitos países em desenvolvimento enfrentam dificuldades em acessar recursos financeiros e tecnologias avançadas. Então, no marco de nosso papel como bancos bilaterais, multilaterais, todas aquelas agências que têm que ver com cooperação técnica, têm que considerar estes aspectos para fazer mais eficiente o apoio. Eu sou autocrítico, toda a minha vida he sido autocrítico. E eu já tenho mais de 30 anos no setor, passando por várias agências bilaterais e multilaterais, principalmente alemãs e agora o BID. E nós temos muito também que aprender como agências para fazer mais efetiva, mais eficiente nosso apoio. É muito importante investir em soluções para a gestão dos recursos hídricos. Os recursos hídricos não é somente uma necessidade humanitária, mas também uma estratégia inteligente para promover a estabilidade econômica e social. Parece uma questão aí diferente, como é que agora, depois dessa reflexão, passamos a recursos hídricos, mas nós achamos que uma gestão de recursos hídricos é uma abordagem bottom-up, ou top-down, que vai permitir fazer mais eficiente a cooperação.
Bom, o BID, Melhorando Vidas desde 1959, somos a principal fonte de financiamento para o desenvolvimento na América Latina e Caribe. Nós ajudamos a melhorar vidas, fornecendo soluções financeiras e conhecimento relevante e de ponta, principalmente. O que fazemos no BID? Financiamos, mas mais importante, capacitamos e geramos conhecimento. Nosso propósito é inspirar, promover e desenvolver o bem-estar da América Latina e no Caribe através da atuação nesses 3 pilares. Importante que o BID aprovou recentemente sua nova estratégia institucional. Nós fizemos uma reestruturação, uma reflexão e aprovamos recentemente. Quais são nossos 3 objetivos fundamentais? Reduzir pobreza e desigualdade, enfrentar a mudança climática, que hoje está presente. Ninguém pode negar a existência da mudança climática, ninguém pode agora deixar de entender as complexidades que estão gerando a mudança climática na implementação de soluções e também no volume de recursos que agora estamos precisando para implementar essas soluções. E o terceiro objetivo é impulsionar o crescimento regional sustentável. E quais são as tarefas de nosso foco operacional para enfrentar esses objetivos? Primeiro, igualdade de gênero e inclusão de grupos populacionais diversos. O tema de gênero é um tema para o banco super relevante, não somente por uma questão de marketing, sino por uma questão que nós temos evidência empírica que a inclusão de gênero gera soluções mais sustentáveis, mais eficientes, mais eficazes. Outro foco operacional é capacidade institucional, Estado de Direito e segurança cidadana, integração regional. Temos que ter infraestrutura sustentável, resiliente e inclusiva, desenvolvimento produtivo e inovação por meio do setor privado, proteção social e desenvolvimento do capital humano. Temos que considerar a biodiversidade, o capital natural e a ação climática. E nesse contexto, nós temos 5 formas de como servimos nossa região. Com conhecimento, que já havia falado bastante, orientação para o impacto. Esse é um tema importante que cobra muita força agora no banco. Seletividade estratégica. Nós sabemos que nós somos um banco que não tem recursos para resolver com cooperação internacional todos os problemas de nossa região. Então, temos que ser seletivos. Temos que utilizar instrumentos eficazes em mobilização e temos que aproveitar as sinergias do setor público e do setor privado. E no caso de água e saneamento, é muito importante entender que, a diferença dos países desenvolvidos, para nós, ainda em nossa região, ainda falar de saneamento é falar de saúde, é falar de meio ambiente, de mudança climática, de educação, de gênero e de pobreza. Outros países muito mais desenvolvidos, o tema saneamento já não é um tema. Em nossa região, continua sendo um tema relevante, mas dentro dessas complexidades que acabo de mencionar. Nosso marco sectorial apunta a lo que é resiliência, universalização, fortalecimento e eficiência. No Brasil, temos 4 objetivos estratégicos: aumentar o acesso a serviços sustentáveis de saneamento básico. Eficiência operacional, não adianta ter acesso, mas com serviço intermitente. Temos que ter eficiência, temos que ter qualidade. Não adianta ter um serviço, acrescentar fontes de água quando tem um nível de perdas de 40%, de 50%. Temos no Brasil regiões onde as perdas são de até 80%. Mas temos que ter resiliência climática e ambiental. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, não precisamos falar mais. Isso é um emblema de que temos que repensar nossas cidades, temos que repensar a inteligência de nossas cidades, a resiliência de nossas cidades. E temos que ter segurança hídrica, porque não somente temos a seca em el estado de Amazonas, é incrível. Aí tem uma das maiores reservas de água do mundo, atravessando uma seca, com perdas econômicas, porque nessa região tem muito transporte fluvial e quando os níveis dos rios descem extremamente, gera perdas econômicas.
Vou passar, este é um marco de resultados que nós temos com um cardápio que utilizamos para apoiar a nossos parceiros na estruturação de projetos. Trabalhamos em acesso com economia circular e resiliência climática, eficiência e sustentabilidade operacional, fortalecimento institucional. Vocês vão ver que todas nossas operações têm muito destas intervenções. Inovação e transformação digital, por exemplo, porque a multissectorialidade é o único jeito de gerar impacto, não é certo? E gerar e poder melhorar a vida de nossos da população. O BID, no contexto do tema que agora nos ocupa, o BID tem um papel importante no fortalecimento da cooperação internacional e na assistência técnica em nosso setor da América Latina. Financiamos projetos de água com contratos de empréstimo, nós damos assistência técnica e capacitação, fazemos a transferência de tecnologia, treinamentos, workshops, vamos ver uns exemplos que temos. Promovemos a cooperação internacional, iniciativas regionais, redes de conhecimento. Temos muitos projetos transfronteiriços aqui no Brasil. Temos na Amazônia um GCF, um GEF, um focado nas águas subterrâneas, outro focado em água, saneamento e resiliência climática, em uns 8 países amazônicos. Temos outros em outras regiões, em El Trifínio, temos em el Rio de la Plata. Temos muitos projetos transfronteiriços onde fomentamos o intercâmbio de experiências e tentamos minimizar, eliminar ou reduzir as assimetrias entre os países. Temos apoio à pesquisa e desenvolvimento, promoção de políticas públicas. Nós fazemos avaliação e impacto de projetos e divulgação dos resultados. Rapidamente, o BID tem 3 janelas. Sector público, que temos em 2022, só esse ano, aprovou quase 15 bilhões de dólares. BID Investe, que aprovou 8,4 bilhões de dólares. E em BID Lab, que impulsiona a inovação focada em tecnologia, temos 100 milhões em 2022. Nossas linhas de financiamento disponíveis, como já falei, somos uma das maiores fontes de financiamento, temos instrumentos financeiros inovadores baseados em desempenho, excelente relação custo-benefício, instrumentos financeiros tradicionais, como empréstimos que são soberanos, garantias e assistência técnica. Temos uma carteira robusta de assistência técnica focada em conhecimento, inovação e preparação de operações, e trabalhamos com o setor público e privado. Como já falei, temos empréstimos com garantia soberana e cooperações técnicas, empréstimos de investimento, políticas públicas. Como estamos falando agora neste evento, nós temos apoio em várias políticas públicas. Estamos apoiando a ANA já em 9 normas de referência, várias delas já publicadas, apoiando o papel da ANA no contexto do novo marco de saneamento que foi publicado aqui e posto em funcionamento em um país. Essa é a nossa carteira de projetos no Brasil. Temos quase 14 projetos, por um total de 1,3 bilhões de dólares, 12 projetos, perdão. Neste momento estamos com mais 2 projetos, um em Parintins, outro em Brasília, Distrito Federal. Vamos somar 14 e vamos começar a preparação de um 15º projeto em Belo Horizonte. Com isso vamos ter 1,5, 1,6 bilhões de dólares. Interessante, 500 milhões de dólares estão focalizados na Amazônia. Temos cooperações técnicas também na carteira robusta de 3 milhões de dólares, que vai em preparação quase 1 milhão, 4 milhões de dólares, que são doações que estão focalizadas em políticas públicas, em inovação. Temos muito em inovação, com pilotos, com startups, com ferramentas. Trabalhamos com a Sabesp, trabalhamos com a Corsan, para poder porque a inovação já demonstrou que pode gerar benefícios de sustentabilidade em mais ou menos 30% na prestação dos serviços. É um atalho para conseguir os ODS, que cada vez está mais difícil conseguir. Temos que inovar, temos que pensar em fora da caixa, em novas formas de apoio para poder, pelo menos, chegar perto dos ODS. Apoiamos em inovação, como falei, preparação de operações, também apoiamos em conhecimento e em políticas públicas. Nós, o que fazemos? Facilitamos intercâmbio de conhecimento entre países e regiões.
Temos 48 países membros, temos parceria com diversas instituições, temos, por exemplo, que eu já falei, cooperações técnicas regionais, CIRWASH, que é a cooperação técnica com COSUDE e UBIG, bem focada no saneamento rural. Temos na Amazônia esses projetos que já comentei. Temos também no Pantanal, na gestão conjunta de bacias hidrográficas, o evento CIRWASH, que agora estamos falando. Nós temos nós estivemos em Israel há mais ou menos um ano, um pouco mais, nós temos uma parceria para fomentar inovação tecnológica e temos aí uma parceria, foram muitos colegas do Brasil, da América Latina e Caribe, para visitar, para entender como é que Israel, em um país com altíssimo estresse hídrico, resolve o problema de abastecimento de água, irrigação e geração de energia, e como a inovação está sendo promovida para fazer mais eficiente e mais eficaz a prestação dos serviços, e isso gerou intercâmbio com startups e que hoje estão atuando em diversos países de nossa região a partir do fomento desse intercâmbio que o BIG fez. Também tivemos um intercâmbio com Águas Andinas, são países que têm experiências de sucesso. Para nós, um eixo importante da assistência técnica é promover o intercâmbio de conhecimento. Se Águas Andinas, em Santiago, conseguiu os resultados que conseguiu a nível de acesso e a nível de eficiência, nós visitamos com vários países da América Latina, financiamos estágios para que os técnicos, os gerentes, possam se inspirar e aprender de experiências bem-sucedidas. E é interessante porque também, como Chile tem esse desafio hoje da escassez de recursos hídricos e da necessidade de transformar completamente os sistemas de gestão de recursos hídricos, e o Brasil tem sistemas bem-sucedidos a partir dos comitês de bacias, a partir da Agência Nacional de Águas, que Chile não tem. Então, aí se ha gerado uma cooperação formal entre ambos países, produto do apoio que nós dimos para que eles possam intercambiar essas experiências, e aí se gerou essa cooperação com Chile e Brasil. Nós temos uma plataforma de ensino Vida Academy, está disponível para todos os nossos clientes e para o público em geral. Apoiamos com Sinir Mais, que é uma ferramenta muito poderosa que hoje o Brasil tem, é o Sistema Nacional de Informação em Resíduos Sólidos, uma plataforma digital, interativa, dinâmica. Foi um trabalho de quase 2 anos, mas hoje o Brasil, todos os interessados têm acesso a essa ferramenta. Também temos o Hub de Resíduos Sólidos da América Latina. Logramos uma aliança com o Global Methane Hub, que juntos construímos uma iniciativa que se chama Too Good to Waste. Estamos beneficiando a Rio, agora vamos beneficiar a Chile também, Colômbia, com financiamentos para promover a redução de emissões de metano, o OLAS, que vocês já conhecem. Recebimos a demanda do Ministério das Cidades de apoiar o Sinistra Rural, estamos conversando para avançar nisso. Todos os programas do BID têm mecanismos e ferramentas para sensibilização e participação comunitária. É muito importante para nós poder construir soluções participativas, pero os esquemas de participação têm que ser manejados com eficácia. Gustavo, se você puder concluir, só para a gente poder iniciar o debate aí. Ok, vou passar rapidamente. Também trabalhamos garantindo acesso a conhecimento. É muito importante que todos os nossos programas englobam capacitação, trabalho social. Aí temos ferramentas que apoiamos o Sinir Mais. Rapidamente, inovação é um eixo que nós temos hoje em ebulição no Brasil. Todos podem aceder a essas ferramentas que o BID tem. Medimos o impacto de nossos projetos. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Nós é que agradecemos. Desculpa ter que intervir aqui, porque a organização tem um horário bem certinho aqui pedindo para a gente, então vamos respeitar aqui o horário do debate também. Portanto, temos perguntas do público. Agradecer aí a brilhante apresentação do Gustavo, trouxe a experiência do BID.
O pessoal que está nos assistindo podem utilizar do chat para enviar as perguntas. Os palestrantes estão aqui disponíveis. Nós temos agora um espaço de 30 minutos para a gente recepcionar as perguntas do público, interagir aqui com os nossos convidados. Então, fiquem absolutamente à vontade para que a gente possa interagir. Bom, já tem algumas perguntas aqui, elas não estão nominalmente direcionadas, então eu vou fazer em sequência e eu peço que cada palestrante traga os seus comentários, traga os seus insights em cima dos apontamentos aqui do nosso público que nos acompanha na Brasil Water Week. Primeira pergunta da Patrícia Clemente, da Sabesp. Boa tarde, muito interessante a explanação de vocês. Tenho uma dúvida. Qual é o foco dos financiamentos dos bancos que vocês representam, especificamente para saneamento básico? Há disponibilidade para financiar obras de drenagem urbana para evitar tragédias como a que estamos vivenciando no estado do Rio Grande do Sul? Obrigado. Essa é a primeira pergunta da Patrícia. E vou emendar já com uma segunda, vocês já podem comentar duas juntas, do João Teixeira Pires, da Universidade Mackenzie. Ele pergunta: os desafios e estratégias apontadas pelos bancos já vêm sendo, de algum modo, apontadas há alguns anos. Quais os aprendizados efetivos que até agora foram obtidos? Por que até o presente momento a gente não foi suficiente todos os investimentos e estratégias adotados para dar conta desse problema? Então, são essas duas provocações que eu passo, e aí começando pelo Agustín, para iniciarmos o debate. Gracias, Marcel. A ver, respecto a la primera pregunta, el foco de inversiones, en realidad, como presente en nuestra estrategia de seguridad. Bem, o foco de investimentos, a nossa estratégia abrange todo o âmbito de segurança hídrica. E como foi explicado pelos dois Gustavos, bem, a problemática da segurança hídrica tem a ver com acesso à água, tanto para consumo humano quanto para fins produtivos, no marco do risco hídrico vinculado ao excesso, à falta de água e à poluição dos corpos da água. Nesse marco, o investimento está relacionado não somente com acesso à água potável, ou não podemos focar somente em água potável e saneamento. Precisamos ver o investimento integral, pensando em drenagem, pensando a irrigação, por exemplo, que combate a seca, e também aquilo que se chama hoje de águas não convencionais. Nesse marco da mudança climática, a gente precisa aplicar todas as ferramentas que temos e tentar ser o mais inteligente possível quanto ao investimento. Isso alinhando um pouco, talvez com a segunda pergunta. Na CAF, a gente fez um estudo recente, onde chegamos à conclusão de que precisamos triplicar o nível de investimento atual para cumprir com as metas da Agenda 2030. Estamos longe disso. Ou seja, estamos falando somente de serviços WASH de 25 bi por ano, bi de dólares por ano. Isso é um grande desafio. Claro, temos que promover o investimento privado, procurar talvez outros mecanismos de financiamento que possam captar recursos adicionais. Como Gustavo Mendes disse, os recursos que os bancos têm não são suficientes para resolver todos os problemas. Precisamos que o setor privado participe e também implementar ferramentas não tradicionais que permitam acrescentar esses recursos disponíveis para avançar da melhor forma possível na redução dessa lacuna de acesso e, portanto, de financiamento também. Legal, obrigado, Agustín. Vamos passar para o Gustavo Saltiel. Muy bien. Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Patrícia e Mackenzie. Obrigado pelas perguntas e eu concordo com Agustín. Bem, começamos pela segunda pergunta. E é uma excelente pergunta.
todos esses desafios a gente conhece há muito tempo. E a gente se pergunta por que o feito até agora não é suficiente. A pergunta é complexa. Eu quero refletir sobre isso. E talvez, como Gustavo Mendes disse, como ele foi autocrítico, eu também serei autocrítico. Eu, pelo menos, falo o nome do Banco Mundial, não pelo BID e a CAF. Mas pensando no foco principal do Banco Mundial, tem sido o investimento em infraestrutura. É óbvio, é necessário. Os países em vias de desenvolvimento estão atrasados nesse sentido, por isso que a gente precisa financiar estradas, água potável, etc., etc. Mas, ao mesmo tempo, não se construiu a institucionalidade necessária para que isso seja sustentável. Então, estou me referindo a uma avaliação feita pelo Departamento de Avaliações do Banco Mundial, que estudou os resultados de mais ou menos 150 projetos de investimento do Banco Mundial entre os anos 2007 e 2016, 10 anos, 2017. E ele determinou que, enquanto os resultados forem positivos em termos de infraestrutura, ou seja, objetivos, construir tantas redes, tantas plantas de potabilização, no geral, o objetivo era cumprido, mas o componente institucional, o famoso componente 3, nos desenhos dos programas do Banco Mundial, os resultados aqui não eram tão efetivos. Menos de 15% das nossas operações conseguiam os nossos objetivos no componente institucional, ou seja, não se prestava atenção suficiente. O desenho, o esforço no componente de infraestrutura era muito mais importante se pensarmos no lado institucional. E eu digo isso porque sem instituições os projetos são fracos e não são sustentáveis. São insuficientes, claro, como o Gustavo e o Agostinho falaram. Qualquer recurso que colocar sobre a mesa, bem, eles cobririam menos de 5% das necessidades de investimento global. Precisamos alavancar outros recursos. Sem instituições, sem prestadores de serviços que consigam procurar financiamento no mercado, onde as tarifas pelo menos cubram os custos operativos e não retirem subsídios fiscais, não tenham subsídios fiscais para cobrir custos operativos, em vez de procurar fazer um trabalho melhor. Sem essa mudança é difícil. Claro, os desafios existem há muito tempo. Talvez a gente não colocou a ênfase suficiente na hora de criar empresas sólidas, como tem casos no Brasil, a Sabesp é pontual, mas tem outras que se desenvolveram e podem se financiar nos mercados. O tema institucional é chave. Mas, Patrícia, qual é o foco sobre saneamento básico? O Banco Mundial e a CAF e o BID têm iniciativas similares. A gente tem uma que se chama City, em inglês, bem, seria saneamento urbano, inclusivo e amplo também. Contempla diferentes tipos de soluções, não somente a solução clássica de esgoto, de drenagem e de saneamento, mas soluções também mais simplificadas e talvez não sejam apropriadas ao Brasil, mas em muitos países do mundo funcionariam, reconhecendo os sistemas clássicos de infraestrutura, os problemas clássicos, perdão. E, então, existem algumas combinações de soluções interessantes. E o tema da drenagem urbana, para evitar situações como a do Rio Grande do Sul, tragédias como a do Rio Grande do Sul, e também outras. Vocês viram na minha apresentação que o terceiro pilar do nosso Programa Global de Segurança Hídrica é justamente a redução ou mitigação dos riscos de fenômenos de inundação ou secas, que tem duas dimensões. Uma é a prevenção, através da construção de sistemas, por exemplo, de drenagem urbana, a outra de atenção aos desastres, que é basicamente as soluções para essas emergências. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado, Gustavo. Vamos para o outro Gustavo agora, comentar as duas primeiras perguntas. Ok, obrigado, Marcelo.
temos muita flexibilidade, ou seja, temos uma estratégia que orienta nossas ações, mas não tem um foco tão estreito que não permite ser flexíveis. Nós podemos ser muito flexíveis e por isso é que apontamos a ter impacto na melhora da vida das pessoas. Portanto, podemos estruturar apoios que sejam multissectoriais e sejam integrais. Desse jeito, nós podemos concentrar-nos em quais são aquelas dores que tem a população, quais são essas dores que tem esse grupo que nós queremos apoiar e nos concentrar em essas dores para ter impacto. Por exemplo, se eu falo do caso de Prosamin, onde já temos 20 anos de colaboração, nós, na última fase que nós estávamos preparando, depois da pandemia, nós trabalhamos em drenagem sustentável, incluímos soluções baseadas na natureza, com reflorestação. Alguns canais de drenagem foram revestidos, tratamos de minimizar o revestimento e tentar fortalecer os sistemas naturais para gerar essa resiliência climática. Combinamos com urbanização para que a população se aproprie do espaço público para fomentar a integração da população com as intervenções. E nesse momento nós, además, trabalhamos com melhorar a conectividade. Estou falando de um só projeto que tem mobilidade e conectividade para que a população possa chegar desde a bacia ao resto da cidade de maneira eficiente e em menos tempo. Então, um conjunto de intervenções para melhorar a vida dessas pessoas. E aí nós dijimos, como é que podemos melhorar a eficiência do tempo dessas pessoas? Vamos apoiar ao governo, ao estado de Amazonas, para ter mais serviços digitais. Porque um serviço digital custa 5% que um serviço presencial. Imagina esse impacto de uma família que tem água, esgoto, redução de riscos, segurança hídrica, segurança pública. Eles se beneficiam de um governo mais digital. E aí esse governo, segundo nosso índice, passava de 8 em seu índice de serviços digitais a 18. Então, quando a pergunta foi qual é o foco do seu apoio, é isso. Nós temos a flexibilidade para gerar impacto. E em drenagem temos muito que mostrar. É um selo que nós temos, um carimbo que nós temos aqui no Brasil, onde, por exemplo, em Prosamin, já reassentamos mais de 17 mil famílias que moravam em palafitas, em áreas de risco de inundação, de poluição, áreas de saúde, em viviendas ecológicas. Nas últimas fases, as viviendas vão evoluindo, reduzimos o risco de inundação e fazemos a urbanização. E, claro, para estudar a drenagem tem muitas ferramentas, temos hidrovige, que gera cenários climáticos para reduzir a vulnerabilidade, o risco de desastres aí nas regiões. Interessante um projeto sobre drenagem em Parintins, que é uma isla que está no meio do rio Amazonas, que não tem o embate das enchentes como o Recife, que teve um problema sério 3 anos atrás, eu não lembro, onde morreram mais de 80 pessoas. Agora estamos estruturando uma operação, executando uma operação. Aí nessa isla, o rio Amazonas sube de nível e desce. 3, 4 metros e logo desce. Então, muitas viviendas se inundam. Também trabalhamos com esse tipo de projetos para reduzir o risco de inundação das famílias. E eu coincido plenamente com meus colegas quando falam porque não foi suficiente. Os recursos que se precisam para atingir as metas triplicam o que se precisa. E por isso é que também temos que ser honestos. Muitas vezes os recursos não são bem utilizados. Nós facilitamos apoio, facilitamos conhecimento, mas também são os países os responsáveis da execução desses recursos, de conseguir esses resultados e esses benefícios. Pero acho que o fator maior é que os recursos são escassos e as necessidades são maiores. Obrigado, Gustavo. Nós temos ainda mais 10 minutos aqui no painel. Vamos explorar mais algumas perguntas do público. A pergunta do Eduardo Wesley de Souza, ele é do BID, pergunta qual o impacto desse evento extremo no Rio Grande do Sul no planejamento estratégico dos bancos,
para trazer o financiamento do saneamento aqui na América Latina. Qual o impacto desse evento nesse planejamento? Tem uma outra pergunta aqui do moderador, que eu queria explorar com vocês, que com relação às estratégias, né? A gente falou muito aqui de CAPEX deployment, nós estamos financiando investimentos em infraestrutura. Gracias, Marcel. Obrigado, Marcel. Bueno, a ver, nosotros trabajamos de maneira muito intensa. Não somente trabalhamos de modo muito intenso, por exemplo, na fase de pré-investimento do setor hídrico, é um instrumento muito potente porque contribui justamente para a preparação dos projetos de forma tal que, uma vez que estejam disponíveis os recursos, possam ser implantados de forma imediata. Ao mesmo tempo, poder contar com projetos finais de modo prévio, os projetos são muito mais previsíveis e no desenvolvimento desse estudo de pré-investimento, nós promovemos a participação e o envolvimento das contrapartes. Desde que se contratam os estudos, podemos desenvolver essas capacidades, desenvolver o projeto como tal e poder controlar o poder de controle de qualidade desses produtos que são obtidos de forma tal que, no momento da sua implantação, eles conheçam exatamente sobre o que se trata o projeto e possam, diante do imponderável, que é imponderável, que sempre acontece, estar melhor preparados. Bom, o que o Gustavo ressaltava, o tema de fortalecimento institucional, um desafio muito grande que temos nas contrapartidas, porque nós temos que não podemos descartar ou desconsiderar a ingerência que pode ocorrer em relação a esses termos, onde as equipes técnicas muitas vezes não são mantidas. Então, às vezes, é muito difícil voltar a recomeçar. E isso tem a ver também, em parte, com algumas das perguntas iniciais, ou seja, por que nós falhamos e estamos sempre mais distantes das metas. Acredito que seja fundamental o tema de desenvolvimento das capacidades, fortalecimento institucional. Esse tema está gerando resultados muito interessantes para nós. O parque já viveu uma situação determinada, que já passou por algum determinado problema e tem lições aprendidas que permitem que ele não repita os mesmos erros, permitem que encontremos atalhos para soluções e implantar soluções mais efetivas e de maior impacto, onde os problemas que aconteceram possam ser retransmitidos e possam ter uma gestão de conhecimento muito mais precisa e de acordo com a problemática apresentada. Claro que não é fácil. Como dizia o Gustavo, nós temos ferramentas de assistência técnica, de segmento técnico, mas muitas vezes as decisões estão em posse dos países, ou são feitas junto com os países. É onde nós temos que enfatizar que as funções e as decisões baseadas em dados devem ser decisões técnico-políticas, que considerem todos os fatores que influem esse tipo de infraestrutura de decisões e de investimentos, que muitas vezes comprometem muitas gerações e que devemos considerar no momento de implantá-las. Muito obrigado, Agustin. Vou passar para o Gustavo Saltiel para os comentários. Obrigado, Marcel, e obrigado pelas perguntas. Eu vou citar Agustin novamente e quero ressaltar uns dois pontos aqui. O Agustin se referiu ao tema do twinning, que teve muito sucesso, e Agustin mostrou isso nos seus slides, e falava sobre a cooperação entre a Água de Portugal e a ISA de Buenos Aires. E eu gostaria de enfatizar essa cooperação porque nós estamos trabalhando também com a Água de Portugal ao redor do mundo, em alguns estados do Brasil, Paraíba, por exemplo, Montevideo, Lima, no Peru, mas também em lugares mais remotos para nós, como
Karachi, no Paquistão. E é muito poderoso quando os gerentes de água de Portugal visitam os gerentes do Water Services de Karachi, porque são pares falando com pares. Não é um funcionário do Banco Mundial, não é um consultor, é um especialista que passou pelo mesmo problema. Isso é muito poderoso. E a mesma coisa acontece em termos dos reguladores. Existem muitas experiências, por exemplo, com a Colômbia, com essa de Portugal. Estamos começando a trabalhar, e sei que o BID trabalha há muito tempo com um think tank português, que é o Leasewater, e está formado por ex-reguladores de Portugal. Então, isso é muito poderoso, a questão dos twinnings. E a segunda coisa, o componente institucional. Não devemos deixar de ressaltar é que muitas vezes organismos internacionais, os bancos, têm uma contraparte direta nos governos nacionais, mas os serviços são subnacionais. Acontecem a nível municipal, de empresas de água, e não tem necessariamente as mesmas capacidades que têm as entidades de um governo nacional, nem estão alinhadas nos seus objetivos. Este é um ponto que devemos enfatizar. E, por último, no papel de organismos como a ABES, é muito importante, Marcel. Vocês podem ter um papel importante como na Associação de Reguladores dos Organismos, sindicatos, que trabalham com o setor e as empresas, e podem se aproximar dos twinnings, e podem contribuir com eventos como este, ou treinamentos específicos. Paro por aqui e devolvo a palavra a você, Marcelo. Obrigado. Excelente, Gustavo. Muito obrigado. Gustavo Mendes, então, por favor, seus comentários. Obrigado, Marcelo. Sim, na verdade, é um tripé quando nós pensamos em como podemos ajudar de maneira eficaz. Por um lado está aonde queremos chegar. São ODSs no Brasil, PNSB a 2033, metas de universalização. Esse é o norteador, como se fala aqui em Brasil, que tem que movimentar nossas ações. Não podemos estar em um mundo de dispersão. Então, o primeiro pilar desse tripé é esse. E logo temos que pensar focalizar. Quais são aqueles temas, aquelas ferramentas, em que temos que apoiar, aplicando o terceiro tripé, todas as ferramentas de geração de conhecimento, mas o segundo tripé, a focalização. Então, primeiro o norteador, a focalização em temas de conhecimento e quais seriam as ferramentas, o twinning, essas coisas. Nesse contexto, eu vou dar somente um exemplo, a inovação a todo nível. Nós que creemos, promovemos e apoiamos a premissa que a inovação é um fator fundamental que vai nos permitir chegar aonde queremos chegar com maior eficácia, com menos tempo e menos recursos. E a inovação a todo nível. Muitas pessoas confundem a inovação com inovação tecnológica. Não só isso, tem inovação social, inovação institucional. Hoje estamos discutindo neste evento inovação em política pública de acessibilidade econômica no saneamento rural. Não podemos seguir fazendo as coisas do mesmo jeito. Temos que mudar de chip, temos que pensar fora da caixa. Essa é a inspiração para nossos sócios. Então, em inovação, por exemplo, nós estamos promovendo Aimwater, não vou fazer propaganda para eles, é uma startup muito poderosa em Chile com bons resultados. Nós estamos traindo a esta startup e está falando hoje com Sanepar. E qual é o tema aí? Vamos conseguir um resultado, vamos conseguir maior eficiência nas operações, mas o que faz o BID nesse contexto? Geramos nota técnica, geramos conhecimento, sistematizamos a experiência, recomendações, evidência empírica, e isso difundimos na América Latina e Caribe e no mundo. Então, esse, por exemplo, é um mecanismo que nós combinamos, uma ferramenta de conhecimento, um tema prioritário que apunta hacia o norte que nós estamos procurando. Tema de gênero, inclusão de gênero, é outro tema que está já demonstrado que promover a inclusão de gênero gera não somente equidade, sino também eficiência na implementação das soluções. O intercâmbio de conhecimento estruturado desse jeito, nesses três pilares, é o que eu acho vai fazer que os poucos recursos que tenhamos tenham impacto. Excelente, Gustavo. Bom,
Chegamos então aqui ao final do nosso painel. Quero aqui, em nome da ABS, agradecer enormemente, né, a presença dos nossos palestrantes. Agradecer, então, ao Gustavo Saltiel, que é líder global para o saneamento do Banco Mundial. Muito obrigado, Gustavo, pela sua presença. Ao Agustin Alonso, coordenador de projetos do Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF. Muito obrigado, Agustin. E muito obrigado também a você, Gustavo Mendes, que é o coordenador do setor de água e saneamento aqui para o Cone Sul, do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse painel tratou muito firmemente, né, dessa cooperação internacional, as experiências e o compartilhamento dessas práticas, que certamente foi de grande proveito para o nosso público que nos acompanha aqui. Muito obrigado a todos. A próxima sessão agora será iniciada às 15h15, tá? Ela é o chamado Desafio da Universalização do Saneamento sob o enfoque dos investimentos. Como vamos alavancar recursos para alcançar as metas do novo marco legal? Os bancos estão aqui, já estão ajudando nisso, então vamos engatar num assunto muito importante depois aqui na próxima sessão, tá ok? Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos, colegas.